E convidamos também para ministrar a palestra desse encontro o senhor Paulo Varela, ex-diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE, integrante da direção nacional do CSP Colunas, responsável pelo GT referente ao funcionalismo público federal. Nós vamos manter a mesma regra que tivemos pela parte da manhã com relação ao debate. Alguém ainda tem um papel para as perguntas? Alguém tem um papel ainda para as perguntas? Se não tiver, nós vamos providenciar uma senhora com a nossa equipe. Bom, enquanto nós aguardamos a entrada do senhor Paulo Varela, que já se encontra conosco, nós passamos a palavra à coordenadora desta mesa, a senhora Marilene Torres. Ei, não está lá? Acho que ele foi no banheiro. Ah, pode ter ido. Nós vamos aguardar os próximos 5 minutos, que é o tempo em que o Paulo Varela... Acho que ele foi ao banheiro, deve ter... Mas 5 minutos, não tem um problema, até para a gente ver aqui, quem inicia primeiro, vai vir lá, até porque o Eduardo Salvador vai ter que se ausentar, o voo dele sai às 17 horas por aí, tá? Então nós vamos iniciar com ele. Mas pronto, Varela, por favor. Sai um pacote daqui direto para baixo. Varela já está chegando, então nós vamos dar esse nosso trabalho agora na parte da tarde. Nós vamos passar a palavra para o Eduardo Salvador, em seguida a gente passa para o Varela. Que o Varela só vai fechar um pouco mais tarde, esse Varela, falta hoje também. Todos estão vindo da Fortaleza assim, muita pressa. Compromisso. Fortaleza é bela, mas eles estão fugindo daqui. Não, eu fiquei recentemente 2 semanas em seguida. Bom, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Eu fiquei sabendo que tiveram um ótimo evento pela manhã, com o Sérgio Miranda e com o professor Roberto Piscitelli. Quero iniciar a agradecer ao Fórum Estadual em Defesa da Previdência por esse convite, ao Marcelo Maciel, Delegacia Sindical, pelo contato, pela ter me honrado com o convite para estar participando dessa mesa, cumprimentar meus companheiros de mesa. Primeiro, da minha satisfação estar visitando um estado que tem um fórum articulado em defesa da Previdência Social e pela rejeição do PL 1992-2007, 1992/2007, que é uma questão bastante importante e de preservação dos direitos sociais. Na realidade, o que nós vamos estar tratando aqui hoje é da previdência do servidor público, mas da sua proposta de privatização e transformar um direito de uma conquista social ao longo de anos de história desse país, de fortalecimento escrito na Constituição de 1988, em uma mercadoria a ser comprada no mercado financeiro, entregue bandeja ao setor financeiro. Ainda quando da apresentação preliminar desse projeto de lei, eu estava na gerência de estudos técnicos na FII Sindical, e lá analisei essa minuta. Tem uma nota técnica, eu acho que ainda está no site, a número 3/2007. Tá como se 5 anos, então é mais de 5 anos de resistência pela não aprovação desse projeto. Aquela nota apontar uma série de propriedades que eu vou falar aqui ao final, que ainda permanece no projeto de lei. Mas a questão aqui é bastante mais profunda, para além da análise do simples projeto de lei que
trata do assunto. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão do que está por detrás dessa proposição. Na realidade, eu poderia começar discutindo aqui com vocês que a questão previdenciária é bastante antiga na história do capitalismo. A gente poderia até um pouco antes, se eu quisesse resgatar, por exemplo, a Comuna de Paris, o primeiro governo operário da história, em 1871, quando os trabalhadores na capital francesa fizeram uma resistência popular ante a invasão alemã. Uma das primeiras providências desse governo foi instituir a previdência para os trabalhadores e para os operários. As primeiras iniciativas de caixa de previdência são de resistência dos movimentos sindicais dos trabalhadores. Quem não teve a oportunidade ainda de assistir, assista um filme chamado Germinal, que mostra claramente a luta dos mineiros na Alemanha, e constituição dos primeiros fundos previdenciários, que era um fundo de greve, transformado depois em um fundo previdenciário para garantir a aposentadoria, a continuidade de renda durante a velhice, em caso de doença, em caso de uma situação que o trabalhador não pudesse ter a sua renda. Bom, na história do capitalismo propriamente dita, as iniciativas começam lá pelo século XIX na Alemanha, com as instituições dos seguros sociais. Se tornam como um marco que a gente conhece da universalização desses direitos, da sua internacionalização no âmbito do que a gente conhece como Seguridade Social, a partir de 1941, melhor dizendo, 1942, com o relatório Beveridge na Inglaterra. O que dizia esse relatório? Dizia algo como a universalização de um conjunto de direitos sociais, sobretudo dos seguros sociais em torno da aposentadoria, como um direito de qualquer cidadão da Inglaterra que estava sendo, em meio à guerra, que no pós-guerra seria reconstruída com base na universalização e garantia desses direitos. Direito à previdência, à assistência social, à saúde, de maneira ampla e geral para toda a população. E para isso, inclusive, ampliou as bases de financiamento para além da folha de pagamento, para a contribuição com os impostos, financiado de maneira bastante progressiva, com impostos cobrados sobre os ricos e sobre o patrimônio. E essa experiência ganhou corpo no segundo pós-guerra com a edificação dos chamados welfare state, ou estado de bem-estar social na Europa. Então nós estamos falando de uma questão que não se trata de uma novidade na história do capitalismo. Nós incorporamos tardiamente, em 1988, na nossa Constituição, o conceito de Seguridade Social, que acredito que tanto o professor Roberto Citelli como o deputado Sérgio Miranda devem ter trabalhado com vocês pela manhã. E essas conquistas são importantes em um marco de nossa defesa da Previdência Social e dos nossos direitos garantido ao longo dos anos. Então trata-se de uma resistência a essa história e a esses direitos. Bom, eu não vou me aprofundar nessa parte mais histórica, porque nosso objetivo aqui dessa exposição é realizar um debate sobre as questões de fundo que cercam a proposta de criação da Previdência Complementar do Servidor Público, ou seja, do projeto de lei 1992/2007, que vai instituir então o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, ou com esse nome feio, Fundo Presp. E mais, nessa exposição eu quero abordar algumas questões centrais. Na realidade, eu pretendo dar conta, ou refletir aqui com vocês, três questões fundamentais. A primeira questão é: quais são os reais interesses que estão envolvidos na criação do Fundo de Pensão dos Servidores Públicos? Quais são os interesses que estão por detrás disso? A quem atende a criação desse fundo? Já antecipo que certamente não é os trabalhadores, não é o interesse do Estado, não é o interesse da universalização e da previdência social. Que a criação desse fundo tem muito mais de criação de um novo produto financeiro para atender o sistema financeiro nacional e a expansão da acumulação financeira no Brasil. Uma segunda questão, a quem interessa a urgência na criação do maior fundo de pensão da América Latina. Você deve estar sabendo que esse fundo será o maior fundo de pensão da América Latina. E uma terceira questão é: há alguma proteção social, uma garantia de direitos previdenciários dos servidores públicos na aprovação desse PL? Então são essas questões que eu gostaria de fazer a nossa reflexão. E a minha principal hipótese
para abordar aqui com vocês é que a criação desse Fundo de Pensão de Servidores Públicos atende especialmente o interesse do capital. E mais, o fortalecimento do mercado financeiro no Brasil, caminhando no sentido contrário das garantias dos direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988, ou seja, da proteção social lá decorrente, portanto, do sistema de seguridade social. Trata-se, em outras palavras, da privatização do direito à proteção previdenciária dos servidores públicos, transformando em uma mercadoria a ser entregue ao mercado financeiro de capitais. Diga-se, a especulação financeira. O sistema financeiro nacional, os bancos do Brasil, historicamente, no passado, viveram da alta da inflação. Nos anos pós-real, vivem das altíssimas taxas de juros, que estão sendo conduzidas agora à casa de um dígito, e necessitam de um novo produto financeiro, de um novo mercado financeiro, de uma renda e de uma arrecadação cativa que se constitui a base da contribuição de servidores públicos federais, estaduais e municipais, e a contraparte do Estado, da União, dos Estados e dos municípios. A privatização da previdência do servidor público não atende os interesses da República, dos trabalhadores, do fortalecimento do Estado brasileiro e nem da ampliação e universalização dos direitos sociais. Trata-se, na realidade, do enfraquecimento da proteção social, do desmonte do direito previdenciário do servidor público, enfraquecimento do próprio Estado. Eu uso a palavra privatização, apesar da embalagem, do rótulo do projeto de lei falar de previdência complementar, na realidade, senhoras e senhores, se a gente olhar o artigo 202 da Constituição Federal, ele fala claramente: o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado na forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. É a Constituição que fala a expressão clara de previdência privada. E se trata disso, a instituição do Fundo de Previdência Complementar. Vocês devem saber que o sistema previdenciário brasileiro é organizado em 3 pilares. O primeiro, que trata do regime geral de previdência social, que cabe a todos os trabalhadores, sobretudo do setor privado. O segundo, os regimes próprios dos servidores. E o outro, do regime de previdência privada, que se divide em 2 tipos de entidades. Aquelas conhecidas como entidades abertas de previdência complementar, é aquela que eu, você, qualquer um, vamos ali no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, um banco de nossa escolha, e compramos um título que vai complementar a nossa previdência no futuro. A gente passa a contribuir ao longo de um bocado de anos, fizemos aquela poupança financeira para o intuito de uma complementação de vida na aposentadoria. E outro tipo de previdência é a chamada previdência complementar de entidades fechadas. Essa cabe ser instituída por entidades, pode ser instituída por entidades sindicais, por entidades de classes e por empresas. Então nós temos no Brasil a experiência da Previ, da FUNCEF, Postais, dos Correios, aquele mesmo que comprou um título podre do FCBS, vocês devem ter acompanhado o escândalo recente pela imprensa. Ou seja, trata-se de uma economia, de um fundo fechado que somente os trabalhadores daquela empresa podem participar. E esse é o caso um pouco mais complexo, que eu vou tentar explicar aqui ao longo da exposição, da criação do Fundo de Pensão dos Servidores. Além disso, eu quero demonstrar para vocês que a principal justificativa de criação desse fundo, que é a economia dos recursos públicos, é no mínimo uma fraude, para não dizer uma falácia, pois na realidade a criação desse fundo de pensão vai aumentar as despesas do setor público. Ao contrário dos neoliberais de plantão que estão defendendo a criação desse fundo, até do ponto de vista do debate com eles, há claramente um aumento da despesa fiscal do governo com a criação desse fundo, no curto e no médio prazo. Vou mostrar isso ao longo da minha exposição. Então, esses